Iniciamos hoje o mês da Bíblia, nesse 22º domingo do tempo comum, iniciando o mês de setembro. E a palavra de Deus sempre vem para nós provocante. Se a gente ouve a palavra de Deus e fica cheio de consolação, que bom, tô dentro, é porque não ouviu direito. A gente tem que ouvir a palavra de Deus e se deixar questionar, com humildade, com simplicidade. A palavra de Deus não é para vir reconhecer firma nossa, mas para nos mostrar o caminho que sempre nós devemos seguir. Ninguém pode dizer, eu já sigo tudo, eu já sei até de cor. O importante é deixar que essa palavra molde a nossa vida, oriente nossos passos, nos questione, seja critério para nós. Nós ouvimos já na leitura do livro do Deuteronômio, nada acrescenteis, nem tireis a palavra que vos digo. Nada acrescenteis. Às vezes se fica fazendo muita firula e muita invencionice. É preciso deixar que a palavra de Deus entre em nós e nos leve a discernir, iluminados por esta palavra. Talvez o que esteja faltando neste momento para nós é esse dom do Espírito Santo, a capacidade de discernimento, de discernir o mundo que nós estamos vivendo e não nos deixarmos levar, como vai nos dizer São Tiago na sua carta tão incisiva, não se deixar contaminar pelo mundo. Não se deixar contaminar pelo mundo. Muitas vezes as mídias digitais, ainda bem que tem uma agora que aqui no Brasil está de recesso, porque acho que era a pior delas. Nos deixamos nos contaminar muito pelas fake news, pelas deepfakes, pelos influencers, já tem até o nome. Nós precisamos saber que quem nos influencia é a palavra de Deus. Não é nenhum grande influencer marcado pelo sucesso e pela riqueza. Quem nos influencia, se nós somos seguidores de Jesus, é a palavra de Deus. O influencer da nossa vida, se tem que ter alguém, é Jesus. No dom do Espírito Santo, que nos faz discernir em cada momento. São Tiago vai nos dizer, um critério muito claro do discernimento da palavra de Deus, que vem para nós com toda clareza. Recebei com humildade a palavra em que vós foi implantada e que é capaz de salvar. É essa palavra que é capaz de salvar. Sede praticantes da palavra, não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mancha, e é interessante que São Tiago é provocante, ele diz que a religião pura e sem mancha, e não faz aqui nenhum critério litúrgico, religioso. Ele diz, a religião pura e sem mancha, diante de Deus, é esta: assistir os órfãos e as viúvas, isto é, os desprotegidos, os abandonados, os descartados. Todos nós sabemos que na Bíblia, quando se fala órfãos
estrangeiro e viúvas, está se falando daqueles sem proteção. E que seria, na nossa linguagem de hoje, os que estão sem proteção social. Sem proteção para se alimentar, para ter saúde, para ter condições dignas de vida, de terem a sua dignidade respeitada. A gente às vezes diz devolver a dignidade. A gente não devolve aquilo que a pessoa não deixou de ter. A dignidade está sempre na pessoa. A dignidade muitas vezes é negada na pessoa, mas ela continua tendo dignidade. Então, é respeitar a dignidade do ser humano, é não destruir as condições de vida, envenenando a água, poluindo o ar, queimando as florestas. Vocês imaginem o despautério de alguém ir tocar fogo na mata seca, causar este mar de incêndios que o Brasil está vivendo por motivação humana, por ação humana. Depois essa pessoa não pode se dizer cristã. Estou defendendo os valores do cristianismo, pondo fogo, destruindo a dignidade do outro, discriminando. E São Tiago, sugiro, os que puderem, cheguem em casa e leiam a carta de São Tiago inteirinha. Ele vai dizer, de maneira muito clara, a opção claríssima de defesa da vida e da dignidade humana a partir dos mais pobres, dos abandonados, dos destruídos, dos descartados. Ele vai dizer com clareza, não adianta você dizer para a pessoa, vá em paz, e ela está com fome, e ela está destruída. É preciso ter clareza e perceber que São Tiago é meridianamente claro quando ele diz a religião que Deus quer pura e sem mancha diante de Deus, não é ficar fazendo novenas, trezenas, sacrifícios, não sei quantas coisas. Podem fazer tudo isso, mas não basta. Não basta. É assistir, isto é, cuidar, proteger, orientar, ir ao encontro do irmão, ir ao encontro daquele que está sofrendo, assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Essa semana me chamou muito a atenção, eu tinha comentado de um Bruno a semana passada, teve outro caso de um outro Bruno essa semana. Quem me acompanha nas redes sociais e vai ver lá um videozinho mostrando essa pessoa. Me comoveu demais. Quando nós chegamos de manhã para entregar o pão, eu vi aquele amontoado na rua de cobertor e embaixo devia de ter uma pessoa. Todos se movimentando para pegar. Tinham duas entregas de doações, uma que vem toda quinta-feira e o nosso pão que está lá de segunda a sexta. E eu fui até lá, aquele monte de cobertas, e quando vimos que tinha alguém lá, eu o chamei e perguntei se ele queria comer. Ele veio enrolado nos cobertores, estava frio aquela manhã. Nós estamos passando essas alterações climáticas violentas. E ele estava com muita fome. Comeu muito, queria comer cada vez mais. Tomou o leite com chocolate, o leite quente, e ainda queria mais. Depois ainda comeu mais, ovos e outras coisas. E foi acolhido na casa dos nossos irmãos do Grupo Recomeçar. A mudança em 24 horas é impressionante.
a mudança da pessoa. Cuidar é concreto. Cuidar é concreto. Nós temos que rezar. Mas rezar para agir, rezar para socorrer, rezar para nos alimentar, para alimentar também. E para nos tornarmos alimento do irmão. O Evangelho de hoje, voltamos ao São Marcos, depois de 6 domingos, lendo o Evangelho de João, e lemos Lucas na Assunção de Maria, nós voltamos ao Evangelho de Marcos, que vai mostrar como os fariseus, e isso parece que continua presente hoje, os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, eu admiro muito, mas muito mesmo, quando eu recebo nas redes digitais os mais bárbaros insultos, eu vou ver o perfil da pessoa que me insultou e está escrito lá, católico, apostólico, romano. E sempre tem uma frase em latim. Sempre tem uma frase em latim. Eu fico impressionado. São pessoas piedosíssimas, como esses fariseus e esses mestres da lei, que foram vigiar Jesus, para ver o que é que Jesus estava fazendo. Jesus incomodou tanto a instituição religiosa, que mandou as autoridades ir lá vigiar. E foram ver o que é que os discípulos de Jesus estavam fazendo. E eles não seguiam a tradição. A grande questão é essa, eles não seguiam a tradição. E o que está atrás disso? Com quem que eles comiam? Com os desprezados, com os desconsiderados, com os que eram considerados dentro do fundamento da lei judaica impuros, não na questão moral, impuros porque estavam sem condições de seguir todo aquele ritualismo da tradição, que não é da palavra de Deus, mas que vem da tradição. E o próprio Jesus vai contradizer algumas coisas que estão escritas na tradição antiga. A novidade de Jesus é partilhar com amor. A novidade de Jesus é partilhar com amor sem discriminar. A novidade de Jesus é partilhar com amor, sem discriminar, sem condenar. Jesus é o grande acolhedor, que quer partilhar o pão com todos, sem exigir que eles sigam as normas da tradição, mas que sejam capazes de viver a criatividade e a beleza do amor. Essa é a novidade implosiva de Jesus. A novidade que implode todo o tradicionalismo. Por isso o discernimento. O discernimento é a novidade do amor. Essa é a força do Espírito Santo de Deus, nos fazer discernir, para sermos capazes de não nos deixar contaminar pelo mundo. Num momento como esse, não é o momento de esticar demais o assunto, mas seria interessante se, num momento aí, vocês estudassem alguns dos grandes pensadores contemporâneos, entre eles o René Girard, que fala sobre o mimetismo. Nós vamos vivendo não o amor de Deus, mas o mimetismo, querendo ser iguais àqueles que estão marcando o caminho de uma forma, muitas vezes, inadequada, dentro de um sistema meritocrático, individualista. Jesus nunca vai fazer isso. Quem nos atrai é o amor de Jesus. Quem nos atrai não é quem tem vitórias, sucessos, dinheiro, poder.
O que tem que nos atrair é o serviço, a presença junto dos insignificantes, daqueles que estão perdendo toda a dignidade, porque está sendo negada. Não pode ser retirada deles. Voltando ao Bruno, conversando com ele, ele disse: eu sou bacharel em História pela Universidade Federal do Paraná. Ele teve um momento trágico na vida, num acidente onde morreu sua mulher e seus 2 filhos. A pessoa que muitas vezes está amontoada no chão, não entra nas nossas igrejas, não é considerado importante porque não foi capaz de vencer. Nós é que temos que vencer o egoísmo, o individualismo, nós que temos que vencer essa contaminação mundana e mudarmos a nossa maneira de viver. O Bruno disse: eu estou com miopia. E eu pedi logo aos irmãos da Casa Recomeçar que arrumassem o óculos dele. E a foto dele agora de óculos, cabelo cortado, fez a barba, tirou o bigode, é irreconhecível. Não está mais amontoado no chão. É isso que nos diz a palavra de Deus. Não se prendam a um tradicionalismo paralisante e excludente. Abram-se ao discernimento da novidade do amor. Não se contaminem pelo mundo. Cuidem dos abandonados. Cuidem dos esquecidos. Não de cima para baixo, mas com eles. Seja capaz de gestos humanizadores da vida. Que a palavra de Deus esteja encarnada no nosso olhar, no nosso caminhar, no nosso sentir. Que tenhamos a coragem de enfrentar os desafios e tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos cala, para seguirmos verdadeiramente Jesus. Amém.